Como prometido, aqui está o variac que eu construí, que nada mais é do que um transformador regulável, né, de 0 a 250 volts. Ele é 200 watts de potência, tá? Qual que é o diferencial desse variac para um variac comercial? Que isso foi o que fez eu pensar na época em construir o meu, tá? Os variacs não são isolados da rede, tá? Ele é só um autotransformador e tu não tem precisão neles quando tu vai fazer quando precisa de uma tensão muito baixa ou uma tensão exata, não consegue, tá? Esse cara ele vai só ter 200 watts de potência, mas já é mais do que o suficiente para mim simular muita coisa, né? Eu não preciso injetar para ligar uma carga pesada. Se eu precisar fazer isso, eu vou usar um autotransformador, tá? Então isso aqui é para mim fazer, injetar esse tipo de tensões aí em placas, por exemplo, que queimou um transformadorzinho ali que é com baixa tensão, ou então testar um transformador mesmo pequeno para saber que tipo de relação ele tem e por aí vai, né? Bom, deixando as delongas de lado, né? Vamos lá, apresentar o aparelho. Aqui tem uma luz piloto de neon, tá? Que eu achei muito bonito porque eu fiz nesse estilo aqui meio vintage. Tá? Aqui tá o visor, tá? Que é um galvanômetro, né? De tensão, um voltímetro. E aqui são as chaves que eu coloquei, tá? Que aqui dentro aqui eu faço os ajustes. Aqui, não, aqui tá bem apagado, ó. Isso aqui é de alumínio, eu fiz com caneta e começou a sair, ó. Aqui as duas, uma chave para cima para baixo, eu trabalho com range de tensão de 0 a 250 volts. Se eu coloco as duas chaves para baixo aqui, ó, eu abaixo para 125 volts o meu range. Se eu coloco as duas chaves para cima, eu tenho range de 50 volts, ou seja, agora vai daqui até aqui 50 volts. E se eu coloco uma chave para o meio e a outra para baixo também, uma para cima, uma para baixo, eu tenho um range de 25, tá? Ou seja, olha só, eu tenho tudo isso aqui de curso na chave seletora e eu consigo, por exemplo, eu quero trabalhar com 25 volts, eu preciso de uma tensão de 12 volts. Eu boto assim, eu consigo uma precisão muito grande na tensão, tá? Aqui estão as duas saídas, fusível, liga e desliga, e essa chave aqui eu coloquei ele em comum com a saída para mim poder medir com precisão, entendeu? Porque esse cara aqui é só para te ter uma ideia de tensão, mas ele não é preciso, tá? Porque quando eu vou trabalhar, por exemplo, na escala de 25 ou 50 volts, isso aqui, esse cara quase não ajuda. Então é bom tu ter um auxílio de um aparelho, um multímetro, né, de precisão, onde tu consegue, ó, por exemplo aqui, ó, eu tô trabalhando na escala de 25, ó, tá vendo, ó, olha lá, ó, não sei se estão conseguindo ver daí, tá, pode ver, ó, eu vou deixar, eu quero 15 volts, tá, quero 15 volts, tá, eu consigo uma precisão razoável até, uma precisão muito razoável, tá, para mim fazer um teste isso aí, por exemplo, num transformadorzinho, isso é muito útil, tá, muito útil mesmo. E se eu quiser, por exemplo, trabalhar agora aqui, ó, quer ver, eu vou passar para tensão maior, ó, olha lá, 152. Porque eu trabalhando na escala agora de 0 a 225. De 0 a 250. Agora eu vou passar para a escala de 125. Lá, ó, 73 volts. Viu? Agora eu vou trabalhar com a escala de 50 volts. Ó, tá? Eu fiz uma relação aqui, tá? Dos números aproximados, mas também já com o tempo já saiu já. Isso aqui ajudava também, para te ter uma ideia. Mas eu hoje em dia eu uso direto isso aqui, que é muito mais prático para mim, né? Então, é isso aí, tá? Qual que é a vantagem dele, que eu fiz ele na época, mas por acidente ele, ele apresentou vamos dizer assim, uma funcionalidade que eu não tinha pensado nisso, tá? Mas é muito útil. Se eu vou medir com ele uma placa em curto, por exemplo, ou algo que está em curto, ele pega e arria a tensão. Então aqui no galvanômetro aqui eu já vejo de cara se ele está com algum curto, porque a tensão arria lá embaixo lá e eu já sei, ó, tá em curto e não queima o circuito, entendeu? A placa que está na frente. Então ele serve como uma lâmpada em série também. É bem interessante essa utilidade dele, que eu não tinha pensado nisso, mas ele funcionou para esse fim aí, tá? Agora eu vou pausar o vídeo, eu vou deixar ele aberto para mostrar como que eu construí ele. Ó, eu fiz um diagrama aqui, tá, de como que eu montei ele. Tá? Pode ser que não seja 100% igual, tá? Eu fiz agora de cabeça, que faz muito tempo que eu fiz ele. Mas pelo que eu olhei ali, é mais ou menos isso aí, tá? Aqui tá o circuitinho básico de entrada, fusível, chave, a lampadinha de neon, tá?
ele entra num transformador que eu vou mostrar para vocês agora ali, que ele é de 220 para 45, isolado já. Ele é 0,2545, tá? Ele já tem um center tape no meio aqui. Ele entra numa chavezinha, tá? Que é uma dessas duas aqui, e tá 25 e 45. E ele já sai já, tá? Com desses range de tensão aqui, já no transformador variável, que esse transformadorzinho variável aqui, ele já é de 0 a 45, no máximo isso, entendeu? Então, ele sai e vai para um segundo transformador, tá? Toroidal, que eu tenho ali, os dois são toroidais, que ele é de 45 e ele sai daí para ou 127 ou 220. E aí que tá a jogada, ó, na segunda chave aqui, entendeu? Onde eu posso trabalhar com esse range aqui de ou 250 ou 25, ou 125, né? E de 25 a 50 naquela de cima lá, tá? Então, esse é o circuitinho básico, ó, tá? Pausa o vídeo aí, Dona. É como eu disse, pode ser que tenha algum errinho aqui, mas a princípio não é para ter, mas faz tempo que eu fiz o circuito aqui. Eu vou mostrar ele na parte de dentro agora, ó, como que ele é. Ó, tem dois transformadores toroidais lá, tá? E até tem um fui eu que fiz. Esse aqui, ó, eu tirei todo o secundário dele, tá? E eu rebobinei todo ele de novo. E você pode ver ali, ó, tá? Que ele é com fiozinho de 1,5, tá? De luz. Ele é fininho. Eu tive que botar ele porque eu não tinha o esmaltado, mas funciona tão bem quanto, tá? Eu só tive que enrolar ele para fazer os 45. Ele era, se eu não me engano, acho que era 19 volts que ele era. E aquele outro lá já era assim, tá? E lá tá o transformadorzinho, ó, tá? Variável. Então ele é bem simples, tá? Eu vou mostrar ele no osciloscópio agora, como que ele funciona, como que ele tá saindo ali. Depois eu vou mostrar um detalhezinho nele. Depois eu boto esse parafusinho. Ok, vamos ligar ele, tá? Ok, vamos deixar aqui nos 25 volts mais ou menos. Como você pode ver no osciloscópio ali, ó, tá? Você pode ver que a tensão, tá? Pode ver que a forma da onda, ele fica com uma distorção no topo, no cume da onda, tá? Isso aí na época eu percebi o que era. Isso aí é exatamente aqueles transformadores ali dentro ali, o jeito que eles foram alocados. E ele acaba dando esse efeito aí. Se separar os transformadores num case maior, aquela distorção ali, ele some. Só que aqui na minha bancada, como vocês estão vendo aqui, ó, ela é extremamente enxuta. Eu já tenho muito aparelho aqui e acabar tirando espaço se eu fizesse numa caixa maior. Então eu deixei ele assim mesmo, até mesmo porque ele não interfere em nada, tá? Na parte de medições, do que eu vou fazer com o aparelho, ele não interfere em nada, ele tem uma estabilidade muito boa. Mas essa distorção que tem no cume aqui da onda, e no pico a pico aqui, ele sim, em todas as tensões ele tem essa distorção, e é exatamente por causa que tem esse transformador do jeito que eles foram alocados, tá? Então, se for fazer um projeto parecido, lembre-se de não deixar os transformadores muito próximo, ou ache a melhor posição. Isso aí tem muito em áudio, quem trabalha com áudio sabe disso aí, que quando vai fazer, por exemplo, com sons valvulados, onde tem os transformadores de saída e o de alimentação, eles têm que deixar de uma configuração, de uma forma que a onda eletromagnética do campo do bobinado, né, não vem interferir no outro, para não gerar distorção, ruído, chiado, tá? Mas do mais é isso aí, tá? Pode ver, ó, que ele tem uma boa estabilidade, ó, tá vendo? Ele tem uma boa estabilidade, tá? Mas aquela distorçãozinha, aquela distorção ali é normal, tá? Eu acho que é um aparelho que para mim atendeu bem. Eu até pensei em fazer, botar um display digital aqui para mim ver com mais precisão. Só que os displays comerciais que tem, que é vendido, ele trabalha no range de 50, alguns de 60 volts até a tensões de 200 e tanto. Só que para mim não serve, porque muitas vezes eu quero trabalhar com tensões de 10 volts, que eu faço até 12 volts, 6 volts, dependendo do transformadorzinho, né? Transformadorzinho até de 4, 5 volts de saída do secundário. Eu preciso dessas tensões com precisão. E daí tem o que daria para fazer aqui seria com um multímetro, tá? Obsoleto, que eu poderia usar aí. Só que eu tenho um amarelinho aqui, bem simplesinho,
Só que o problema é que ele não é True RMS e ele acaba que dando sim variação de tensão nas baixas tensões e nas altas tensões, tá? Comparado com o True RMS. Isso aqui eu já fiz com outro que eu tenho aqui, ó, tá? Que é de precisão também. E eles batem certinho as tensões True RMS, tá? Aquele lá também é True RMS. E eu tenho outros também True RMS aqui. Esse aqui, ó, de precisão de bancada também. Mas não, aquele lá chega a dar variações de tensões de 10 volts, tá? Então para mim não serve botar aqui, tá? Eu teria que botar um multímetro True RMS para me ter essa precisão. E eu não vou, é óbvio, estragar um multímetro desse aqui para fazer algo que eu posso fazer do jeito que eu fiz aqui, ó. Tá? Só espetar ali, eu posso espetar outro se eu quiser aqui para me acompanhar outra grandeza, tá? Então uh, bem viável mesmo. Eu gostei muito. Não tenho interesse de comprar um daqueles da internet, tá? Só se caso eu fosse fazer testes de potência mesmo, daí eles sim, eles são vantajosos, porque é um kVA de potência, 2 kVA, daí beleza, entendeu? Mas agora para fins de teste como eu que trabalho em bancada, às vezes para testar plaquinha eletrônica, transformadorzinhos, tá mais do que bom, gostei muito. E se achar que é viável para te montar um, eu acho que não tem mistérios, é isso aí mesmo, só fazer associações de transformadores, né? Levando em consideração, é claro, que a potência que tu vai ter de saída é a potência do menor e não do, não do maior, ou uma combinação dos dois, dos três, não, é do menor, sempre em consideração, que a corrente vai passar por todos eles, né? Outra coisa que eu me esqueci de comentar, tá? Eu fiz com um transformador, um autotransformador que eu tinha aqui de 3000 VA, tá? Só que ele tinha um espaço bem razoável entre o ferroso e o bobinado. E eu aproveitei e fiz um secundário nele. Então eu botei hoje eu tenho um transformador isolador que eu mesmo fiz, tá? E ele fica dentro dessa caixa aqui. Ele tem resfriamento automático. Ele tem ali, que eu achei muito legal ali, aquele galvanômetro para aparecer a tensão. E um digital do lado para mim saber o consumo de corrente, de potência, de tudo, entendeu? A tensão que está no momento. E tem ali ainda ainda o autotransformador sai ainda por uma tensão de 127 e uma de 220, onde esse aqui alimenta toda a minha bancada, tá? Mesmo o Variac sendo isolado, mas eu achei interessante colocar essa proteção também na bancada, e vou dizer para vocês que já me protegeu já e protegeu alguns equipamentos que eu estava trabalhando aqui, tá? Então, muito útil, eu deixei aí e eu fiz isso aí futuramente de repente eu faço um vídeo mostrando. E esse aqui também, ó, foi um aparelho que eu fiz que eu gostei muito, tá? Eu até me chamou a atenção, foi um comentário de de um rapaz aí que fez um comentário de que ele achava muito interessante as pessoas que fazem seus instrumentos. Eu também, sabe? Não só o fato de tu aprender muito, muito, muito mesmo. Não tem noção como a gente aprende quando a gente vai fazer um projetinho desse. Mas o fato do prazer da gente tá fazendo nosso instrumento. E detalhe, muitas das vezes funciona melhor do que aquele que é vendido em loja. Olha só esse aqui, por exemplo, ó, é uma carga eletrônica. Eu preciso muito desse tipo de equipamento para mim poder fazer testes aqui. Olha só que interessante esse aparelho que eu fiz, que eu achava. Deixa eu botar aqui uma corrente aqui de 1,5 ampere, 2 amperes, vou deixar aqui setado para 2 amperes, tá? Olha só que interessante aqui, ó. Eu posso, ó, tá vendo aqui, ó? Eu posso ajustar a corrente que eu quero, tá? Eu posso ajustar a corrente que eu quero. Deixa eu deixar aqui, ó, ele no lugar, tá? Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, tive que fazer com amplificador operacional, tá? Olha só, eu vou botar aqui, ó, 500 miliamperes, tá? Ó, 500 miliamperes aqui, ó, tá? Ele não tá consumindo absolutamente nada, tá? Nada, ó. Mas a hora que eu clico aqui, ó, olha lá o consumo, tá vendo? Exatamente 500 miliamperes. Por que isso aí? Porque às vezes a gente vai fazer um teste de um equipamento e tá errado já a corrente de carga. E isso, ou às vezes começa a sobrecarregar o circuito e tu vai lá e começa a girar, girar, girar e começa. Então, ó, e com uma precisão, ó, eu vou aqui e desabilito também, ó. Tá vendo? Então, esse equipamento para mim foi muito útil, eu uso muito ele para tudo. Eu testo pilha, eu testo. Ó, ficou muito bom mesmo, tá? E é isso aí então, pessoal.